Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de história. Hoje nós vamos finalizar Egito, tá? A aula de Egito. Então, ao final desta aula, teremos lição de casa. Aê! Uhul! Né? Não fique triste, faça a lição de casa, sempre faça a lição de casa, uma maneira de você treinar, exercitar todos os seus conhecimentos sobre Egito. Bem, seguinte, turma. Bem, abra o seu caderno e deixa aí a apostila aberta na página 180 e 181, tá bom? Abra o seu caderno e abra na página 180 e 181, tá bom? Eu quero começar nessa página porque foi o último tema, foi o penúltimo, né? A última coisa que nós falamos na aula passada foi esse slide aqui, ó, que está na sua frente. Certo? Só para a gente revisar um pouco, né? Para eu falar novamente sobre o Rio Nilo. Né? Eu resolvi aquela solução, aquela pergunta, né? Eu resolvi aquela pergunta sobre onde é que começa, como que o rio ele sobrevive a um deserto. Aí vimos que a nascente dele é uma região muito chuvosa ali na África. Olha aqui na letra A e letra B da página 180 ali, o desenho do Rio Nilo. Estão vendo? A cheia do Rio Nilo e aí o seu nível normal. Né? Eu coloquei na lousa até esse desenho explicando que lá ali dentro do Rio Nilo você tem o humus, né? Aquele lodo fértil. E esse lodo fértil é fundamental para que a terra volte a ficar fértil, né? Ela tenha condições de plantio. Porque como nós vimos, vem? Porque como nós vimos, turminha, a areia ela não tem nutrientes, né? A areia ela não tem nutrientes. Então ela precisa desse lodo fértil. E aí tem um pessoal que fez umas perguntas para mim na aula passada, que aí eu fui atrás da resposta. Porque é o seguinte, você pensa, professor, pensa o corpo humano, né? Nosso corpo humano não tem algumas bactérias, vírus, como que ele pode servir de adubo, por exemplo? Né? Ou como que as fezes de uma vaca, do boi, pode servir de adubo? A resposta é o seguinte, turma, as bactérias e os vírus, eles dependem para sobreviver do corpo humano. Quando o corpo humano morre ou quando ele sai do corpo, turma, ele tem uma certa durabilidade, certo? Ele vai ter um momento em que ele vai morrer, o vírus. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus, ele é resistente comparado a outros vírus, mas ele sobrevive fora no corpo humano por 5 dias. Então, se por 5 dias aquele vírus ele não entrar em nenhum corpo e começar a se reproduzir, acabou, já era, ele morre, tá? Então, esses vírus e bactérias, eles dependem de um hospedeiro, tá? Por isso, então, que é possível você se utilizar dessas fezes para você conseguir adubar a terra, né? Fezes principalmente da vaca, do boi, né? Dos animais. Tudo bem? Porque eles comem gramíneas, né? Então, eles não comem coisas tóxicas como a gente, por exemplo. Né? E é isso. Tá bom? Aqui nessa página 180 e 181, turma, aqui você consegue ver, principalmente na página 181, dá uma olhada aí na página 181, você consegue ver aí os canais de irrigação, né? Você vê aí a abertura que existe do Rio Nilo para ele conseguir avançar aí dentro do território, tá? Você consegue perceber aqui como que eram feita, né? Feita essa agricultura próxima ao Rio Nilo, como eles aproveitavam o rio para fazer agricultura. Beleza? Certo? Tudo bem? E aí, o último tema da aula passada sobre a mumificação. E eu falei para vocês que a múmia é uma fonte, né? A múmia é uma importante fonte. Primeiro, quando você vê lá um corpo, quando é uma múmia ela é muito bem preservada, quando você tem técnicas de preservação, ela é uma fonte muito importante porque a gente vê uma preocupação dos egípcios com o corpo. E aí a justificativa dada para essa preocupação com o corpo é uma justificativa religiosa. Perceba, para os egípcios, a morte não é quando você morre, biologicamente, quando seu coração para de bater. Não. Existe algo além. Existe uma justificativa além. E aí o que acontece, então? A preservação desse corpo, desse cidadão, dessa cidadã egípcia,
para que ela possa viver no mundo dos mortos. Mas que para que ela possa chegar nesse mundo dos mortos, existem dois deuses aí fundamentais. O primeiro deles é o deus Anubis, como eu mostrei para vocês, esse aí que tem a cara do lobo, né? O deus Anubis, ele leva esse espírito, vamos dizer assim, né? Esse espírito até o deus Osíris. E aí o deus Osíris, ele faz o seguinte, isso eu não contei para vocês porque eu estava com pouco tempo, agora dá para contar. O deus Osíris pega o coração da pessoa e pesa ele. É isso mesmo, essa é a que acontece. Ele pega o coração de uma forma metafórica, né? Aqui uma explicação. Ele pega o coração da pessoa e coloca numa balança. E esse coração tem que ser mais leve do que uma pluma. Se o coração for mais pesado do que uma pluma, essa pessoa não entra no mundo dos mortos. Ou, para nosso linguajar, essa pessoa não vai para o céu, vamos dizer assim, tá? A pessoa não vai para o céu. Aí ela é esquecida, essa pessoa, aí ela não entra no céu, vamos dizer assim. Tudo bem? E aí, qual que é a metáfora aqui interessante? O coração, ele tem que ser mais leve do que uma pluma. Ora, quando você faz uma coisa de errado, quando você comete um erro, ou quando você coloca a culpa em alguém, no primeiro momento você pode falar, ufa, ai, escapei do castigo. Mas depois de um tempo, quando você vê que você prejudicou outra pessoa, aquilo pesa. Quando você comete um erro, ou quando você vai tentar, por exemplo, né? Antes do professor vistar a sua lição, você fala, ai meu Deus do céu, eu copiei do meu colega, espero que ele não perceba, espero que ela não perceba. Vem aquela aflição, vem aquela coisa, você fala, ai meu Deus do céu, será que ele vai vir? Meu Deus, será que ele vai aceitar a lição? Meu Deus, será? Você, olha como fica aquele frio na barriga, fica aquele peso, fica algo muito pesado, né? Essa é a simbologia, é isso que ele quer dizer. O coração mais leve do que uma pluma. Se você tem um coração leve, se você não tem dever, se você não tem nada a dever, se você não tem nada a temer, tá? Se você não tem nada a temer durante o que você fez na vida, beleza, passou. Você entra no céu ou você entra no mundo dos mortos. Aquele que não entra, ele é, sei lá, não sei se ele é queimado, esquecido, não sei. Aí eu não tenho essa informação, tá? Mas é isso. Eu finalizei explicando sobre essa questão aí do mundo dos mortos, essa explicação em relação da vida após a morte aí para os egípcios. E essa frase aqui, essa frase, é quase uma frase, né? Essa palavra aqui, né? Antroposomórfica, né? O nome do meu 102º filho, né? Antroposomórfica, né? Como a gente viu aqui, né? Zoomórfica, forma, né? Uma forma humana e uma forma animal, os deuses egípcios. Não todos. Repete, prof. Oi? Repete o que significa cada parte. O outro, o que significa? Humano, tá? Antro-humano. O zoo é animal. E mórfica, a forma. Então, forma humana e animal. Alguns deuses, né? Por exemplo, o deus Anubis, ele é antropozoomórfico, né? Tem a forma humana e animal. Osíris já não, né? Mas interessante que o Osíris, percebam, porque ele é o deus do mundo dos mortos. Perceba que ele está mumificado, né? Essa parte aqui de baixo. Todo o corpo dele todo mumificado, né? Professor. Faz total sentido. Fala. Qual que é a página? Agora eu não estou mais usando a apostila, não. Tá? O que eu tinha que falar na apostila eu já falei. Tá? Se for usar deixa aí a apostila pertinho aí de você que eu vou pedir para você entrar numa página aí logo menos. Mas agora é só caderno, tá? O que era para falar de apostila aqui eu já falei. Tá? E aí vamos dar sequência, tá? Sequência à aula aí, eu vou mudar o slide aí e falar sobre as pirâmides, tá? Olha lá as pirâmides do Egito hoje, tá? São atuais, tá? As fotos, como elas estão hoje. Você tem aí uma deterioração, né? Normal. Mas aí, olha lá, a pirâmide como símbolo de poder e religião. Alguém pode me explicar? Só um dos dois. Por que a pirâmide é símbolo de religião ou é símbolo de poder? Não quero que você explique os dois. Quero que alguém... Poder porque o faraó... Não sei se tá certo, porque o faraó morava lá. Não é que ele morava, não. Ele não morava lá. Morar. A pirâmide... O que é a pirâmide? Alguém lembra lá do vídeo? O que é a pirâmide? Para que ela serve? Onde que faz a mumificação? Mumificação. Beleza.
E aí a múmia, então a pirâmide é o quê? Então a múmia do faraó é deixada lá. Então a pirâmide ele é o quê? É como se fosse o quê? Um É como se fosse cemitério. um meio de transporte para a vida depois da morte? Opa, Um peraí. cemitério. Isso, calma aí. É como se fosse, é como se fosse a tumba dele. Não a tumba, mas o cemitério, vamos dizer, pode ser, vai, um cemitério, mas na verdade, vou mudar. É um local em que armazena o corpo do faraó quando ele morre. Mas só ele. A pirâmide é só para uma pessoa, que é para o faraó. E aí, peraí, olha que interessante. Por que a pirâmide é um símbolo de poder e também é um símbolo de religião? Quem quer me explicar um dos dois? Religião por ser vida após a morte? Religião, porque é um local, no quesito religioso, porque é lá onde você tem o corpo do faraó em que ele está morto, e é ali em que ele vai fazer essa transição, né? É ali em que ele vai É. fazer essa ida, essa tentativa, né, de entrar. Tentativa não, ele vai entrar, porque eu já explico para você por que ele vai entrar. Mas é sair ao mundo dos mortos, voltar junto com os deuses. Então, religião, porque a pirâmide ela representa o sarcófago do faraó. Então, o local em que é feito aquele ritual de mumificação, todo aquele processo para que o faraó possa o quê? Chegar ao mundo dos mortos. Beleza? Dúvida. Agora, por quê? As outras pessoas. Vai, Nath. Desculpa. As outras pessoas, tipo os escravizados, os camponeses, eles também têm o processo de mumificação na pirâmide ou onde é em outro lugar? Pirâmide é só pro faraó. É só pro faraó. Todas as pirâmides foram feitas para faraós, tá? Professor, mas se ele pagar, ele consegue ser enterrado pela pirâmide, né? Não. Ninguém é enterrado em pirâmide. Só o faraó. Só o faraó é enterrado em pirâmide. Só. Outras pessoas ricas, só egípcios são mumificados, tá? Só egípcios são mumificados. Então, escravizados não são mumificados, tá? Aí, egípcios com melhores condições financeiras, eles têm um processo de mumificação que consegue fazer com que o corpo fique bem preservado. Gente com pouca condição financeira faz com que a múmia, por exemplo, a múmia que a gente viu lá no vídeo, quando eles começaram a abrir a múmia, estava praticamente esqueleto, né? Então aí pode evidenciar ou uma pessoa que não tem, uma pessoa que vivia no Egito, que não tinha uma boa, uma ótima condição financeira. Então não teve condições de pagar certos elementos para que pudesse preservar o corpo, né? Então, olha que interessante, até nessa questão da mumificação, você tem uma hierarquia social aí, né? Então, aqueles que têm uma boa condição financeira, a sua múmia, se eu for abrir hoje uma múmia de uma pessoa com boas condições, provavelmente ela vai estar com o corpo mais intacto. Pessoas que não tinham boas condições, não conseguiam pagar por certos elementos no processo de mumificação, essa pessoa, o corpo não era muito bem preservado. Então, quando eu abro hoje, quando eu desenrolo uma múmia hoje, a gente vê mais o quê? Ela praticamente em esqueleto. E aí, turma, a gente consegue explicar por que poder. Por que pirâmide representa o poder do faraó? Alguém aí já deu a resposta já, sem querer. Por que é o poder? E é um meio de transporte para a vida após a morte? Isso é religião, que é o local. A religião, cuidado, não é que a pirâmide é um meio de transporte, tá? É que é na pirâmide em que é feito todo o ritual. Na pirâmide é feito o ritual para que o faraó possa ir ao mundo dos mortos, possa se encontrar com os deuses. Então é na pirâmide em que você tem ali os seus pertences para que ele possa... Porque todos os pertences ficam com o faraó. Por quê? Qual que é a crença? Porque ele é enterrado com os pertences? Para que ele possa utilizá-los no mundo dos mortos. Tá? Agora, por que símbolo de poder? Porque mostra a importância... Pela tumba do faraó tá lá? Sim, mas é só a tumba do faraó, não é só a tumba do faraó? Sim. Por causa disso, então, é poder. Tem uma pirâmide inteirinha feita para um homem só. Isso é símbolo de poder. Olha como isso é importante. Olha como que esse homem,
né? No caso o faraó, ó como que ele tem, ó como que ele é um ser especial. Porque eu tenho uma pirâmide dessa inteirinha para um sarcófago só, certo? Para somente um corpo. Então não é o corpo de qualquer pessoa, não é o corpo de qualquer um. Por isso que é símbolo de poder. Então eu expliquei para você porque é símbolo de religião. E aí agora eu expliquei porque a pirâmide é um símbolo de poder também. Tá? Porque só o faraó, só uma pessoa é enterrada, é colocada nessa construção gigantesca, enorme e belíssima. Tá? Beleza? E aí, turma, essa nossa conversa aqui desse slide serve então para eu ir para o nosso próximo slide, que fala sobre o poder do faraó. Sobre o poder desse líder, dessa liderança. Vamos aí então para o próximo slide. Olha, turminha, esse aqui foi pego aí na tumba de um faraó, se eu não me engano é do Tutankhamon, se eu não me engano, tá? Eu não vou saber soletrar para você, mas eu estou comentando aí, falando para vocês. E aí representa já o poder do faraó, né? Olha essa representação do faraó cheia de ouro, de detalhes, de ornamentos. Mostra que não é qualquer pessoa. Olha esses detalhes. Eu fazer o rosto do faraó com ouro, com metais preciosos. Certo? Olha a valorização dessa liderança, desse líder, né, desse rei. O faraó, não é à toa que ele é valorizado. Por que não é à toa que ele é valorizado? Porque o Egito, ele vive um tipo de governo que tem o poder teocrático. O governo é teocrático, o poder é teocrático. Vamos lá, acho que deve ser a 5ª vez que eu falo sobre o poder teocrático. Alguém lembra o que é? O que é o poder teocrático? Acho que todo mundo já deve ter colocado várias vezes aí no caderno. Quando eu falei dos Incas, quando eu expliquei o surgimento das cidades. Não é a primeira vez que eu falo isso, essa questão do poder teocrático. O que é o poder teocrático? Alguém? Pode usar o bate-papo, pode levantar a mãozinha aqui para mim para responder. Ninguém? Opa, tem aqui o bate-papo. Poder político? Sim, é o poder político. O poder teocrático é a união de duas coisas. Poder político, o que é o poder político? Aquele de fazer leis, aquele de poder de dar ordens, né? Mas esse poder político de fazer leis, dar ordens, é somado com um poder muito importante. Opa, mais uma. Hierarquizado? Não, hierarquizado, Nath, é quando eu tenho uma divisão, quando eu tenho um superior, um abaixo, outro abaixo e outro embaixo. Isso é uma hierarquia. O faraó, nessa hierarquia, Nath, está no topo. Nessa hierarquia, ele está no topo, ele é o primeiro, certo? Professor, não é o poder político. Peraí, que o Coppola levantou a mão aqui para mim, Igor. Peraí. Fala, Coppola, fala, Vinícius. Poder político e religioso. Isso, é o poder político e o poder religioso. Beatriz, sim, é sim, tá, Beatriz? Que respondeu aqui no chat. É o poder político e o poder religioso. Muito bem. De novo, acho dois termos aqui importantes que aí a Nath até trouxe. Dentro da pirâmide social, se você pode ir lá na página 184, para ficar mais fácil para todo mundo. Página 184. Se você for na página 184, você vai perceber a hierarquia da sociedade egípcia. O que é a hierarquia da sociedade egípcia? Ora, quem é que está no topo? Quem é que está no primeiro patamar ali da sociedade egípcia? Quem é o número 1 da sociedade Faraó. É o faraó. É o faraó, o número 1, certo? Então, essa hierarquia, sempre você tem um conjunto da sociedade, ou não necessariamente um conjunto, mas alguém na sociedade que ocupa esse primeiro posto. E aí, sucessivamente, você vem o restante da sociedade até chegar aos escravizados, ali no número 9. Fala, Natália. Para que servem os escribas, prof?
no próximo slide, no último slide eu falo disso, tá bom? Ah, tá bom. Beleza? Então, ó, acho que para todo mundo aqui ficar claro, hierarquia é como a sociedade ela é colocada. Em uma hierarquia, a sociedade ela é desigual. Ela não é igual. Existe uma desigualdade econômica, uma desigualdade em relação à quantidade de roupas o que cada um tem. Você tem uma desigualdade aí. Mas, tudo bem, Maria Júlia. Mas, atenção, não é porque tem desigualdade que existe fome. Lembra lá, por exemplo, os incas, lembra os astecas. Existe desigualdade? Existe, porque é uma forma hierárquica, é uma hierarquia. Tem gente com mais e gente com menos. Mas essa turma que tem menos, eles não passam fome, não passam necessidade lá no mundo inca, lá no mundo asteca. Tudo bem? Beleza? Aqui, turminha, o que a gente pode ver na sociedade egípcia, você tem os escravizados, né? Então, os escravizados, eles passam fome? Bem, eles não têm muita fome, sabe por quê? Porque senão como que eu vou conseguir fazer com que eles trabalhem para mim? Eu preciso alimentar aqueles escravizados. Mas eu posso dizer que a alimentação ela não é boa, tá? Mas atenção, a sociedade egípcia não tem só escravizado que trabalha? Não, você tem egípcios que também trabalham. Então, vamos lá mais uma vez? Quando eu tenho uma hierarquia, eu tenho uma desigualdade. Certo? Eu estou colocando uma pirâmide porque é isso. No topo da pirâmide tem poucas pessoas, né? No topo dessa pirâmide. E aí na base dessa pirâmide, muito. É como uma sociedade desigual. Uma sociedade desigual, lá os mais ricos. Todo mundo é rico? Não, é uma minoria que é rica. E aí você tem uma maioria da população que não tem tanto dinheiro assim. Só que, de novo, em algumas sociedades, essa desigualdade, turminha, ela não representa fome, não representa miséria. Tá? Como a gente viu nos incas, como a gente viu lá com os astecas. Vocês lembram lá dos incas e dos astecas isso? Esse detalhe? Que eles não passavam fome? Vocês lembram? Sim. Então, é isso. Isso é uma sociedade, então, que é uma hierarquia. Você tem uma desigualdade, certo? Agora, um outro conceito importante, então. Já falei o conceito de hierarquia, esse conceito de desigualdade. Existe uma hierarquia dentro da sua casa, né? Tem o seu pai e a sua mãe, aí o seu irmão, sua irmã mais velha, e aí você, se você for mais novo, certo? E aí depois o seu cachorro, ou às vezes o cachorro tá no topo, né? O cachorro é que manda em casa, né? O totó que manda. Ai, meu Deus, o totó quer ter querido alguma coisa. Ai, o totó... não é? Às vezes tem cachorro que manda em casa. O que ele quiser é lei, não é? Então, né? Você olha, fala, caraca, mano, esse cachorro aí tem mais mordomia do que eu. Hierarquia. Mas pensa na família. Às vezes a hierarquia, depende, o que é composta essa hierarquia? Quem é que está no topo? Às vezes é uma questão de idade. Às vezes, como acontece nas famílias, é o vô, né? O vô, o mais velho, né? Aí ele é o primeiro a comer, o primeiro a pegar a comida, o primeiro a sentar, né? Sempre tem, pelo menos em algumas famílias, você tem isso, né? É o mais velho que manda. Olha a hierarquia. Aí vem o vô, aí a avó, aí vem o filho mais velho, aí depois vem seu pai, que é o irmão do meio, enfim. Às vezes é uma questão de idade, às vezes é uma questão dentro da família, né? Mas se a gente pegar uma sociedade inteira, aí vai variar. Pode ser também por idade, mas pode ser por uma questão econômica, por dinheiro, pode ser, enfim, por N coisas. Aí essa hierarquia, tudo bem? Não existe uma divisão única. Sempre está no topo o mais velho. Depende da sociedade. Às vezes está no topo o que tem mais dinheiro. Aqui no caso da sociedade egípcia, quem é que está no topo? O faraó. E por que o faraó? Porque foi dado ao faraó esse poder teocrático. O que é o poder teocrático? O poder político e o poder religioso. Representa a sociedade econômica? Não, a sociedade econômica não é esse termo, Natália, não é esse termo, tá? Você pode falar que a divisão da sociedade é feita através da economia. Isso que eu quis dizer. É isso, tá bom? Aí cada sociedade vai se organizar de uma maneira, né? Como a gente está vendo. A nossa sociedade pode se organizar dessa forma. A sua família, não só a sociedade, mas assim, famílias, ou outros grupos, enfim, tá?
a gente consegue ver essa divisão hierárquica em várias repetidamente na nossa vida, né? Dentro da escola tem uma hierarquia, dentro da sala tem uma hierarquia. Às vezes, por exemplo, entre os meninos, tá? Isso eu vou dar o que eu passei. Na minha escola, na minha sala é o seguinte: quem sabia jogar bola? Quem sabia jogar bola estava no topo da hierarquia, entendeu? Tava lá no topo. Mandava na turminha, você entendeu? Era meio assim. Então existe uma hierarquia. Não era quem é o menino que tinha dinheiro, não. Quem sabia jogar bola. Percebam? Você consegue perceber essas hierarquias dentro da sala de aula, dentro de uma escola, dentro da sua casa ou dentro do seu bairro, né? Na rua, quem é que tem a palavra final? Quem é que tem mais moral, vamos dizer assim, né? Aí às vezes é o mais velho, às vezes é a pessoa que tem mais dinheiro. Aí você vê como as pessoas se organizam. Tá claro? Tá. Maravilha. O poder teocrático aí, turminha, de novo, é o poder político mais o poder religioso, né? O faraó, ele faz as leis, ele tem o poder de fazer as leis, poder de fazer as ordens, só que essa ordem não é questionada, porque ele é considerado um Deus vivo, turminha. Olha lá, ó. O faraó é um Deus vivo. Ele não é um representante de Deus. Ele é um dos deuses, o faraó. Então o negócio é a mais, é plus, ele é um Deus. Não é um representante, ele é um Deus. E aí, por causa disso, desse poder político e religioso que ele tem, isso é um poder teocrático, o faraó vai ter várias funções, turminha, várias. Uma função religiosa, então, pelo fato dele ser um Deus vivo. Militar, pelo fato dele ter o poder político, então ele tem o comando dos exércitos. Um poder administrativo, é ele que também faz as leis, então é um poder jurídico, certo? Ele cria ou ele tira leis, ele condena ou ele salva pessoas, ele aplica a justiça da maneira que ele quiser. Tá? Ele é a lei, a sua vontade é a lei. Tudo bem? Beleza? O primeiro faraó, o importante... Oi, fala, Igor. Acho que foi o Igor. Por exemplo, quando um faraó morre, como que eles elegem outro? É o filho dele, é hierárquico, tá? É o filho dele. Tudo bem? Ah, entendi. Maravilha, tá? Aí, turma, eu coloquei aqui só uma curiosidade para vocês, tá? No próximo slide aqui, então você não precisa se preocupar em escrever, porque é um detalhezinho, porque eu quis colocar, tinha na apostila, eu gosto de falar, mas nada muito importante para agora, nesse momento, né? Que vocês estão no 6º ano. Falar que o primeiro faraó foi o Menes, que ele unificou as nomos. O que era nomos? Eram pequenas vilas, não, pequenas aldeias, vamos dizer assim, tá? Ao longo do Rio Nilo. Ele acabou unificando, portanto, num processo de centralização. Tá? Ele que centralizou os poderes, centralizou o Egito em suas mãos. Né? Então, por isso que é considerado o primeiro faraó. Certo? Ele que conquistou toda aquela região do Nilo. Como que ele fez essa conquista? Clássico, né, turminha? Quando você tem esse processo de unificação, de anexação, é feito ou através de acordos. Então, quer ser meu amiguinho? Eu quero ser seu amiguinho. Aí como que é? Dá um dedinho. Ou através de guerra. Isso, ou através da porrada, né? Ou através da porrada, certo? Tipo, eu quero jogar o seu jogo agora. Né? Ou quero sua bola. Você vai lá e rouba a bola do amiguinho. Não faça isso, gente. É feio. Tudo bem? E aí, só para você não se confundir, como que é feita a divisão do Egito. O Egito é dividido dessa forma. O Baixo Egito e o Alto Egito. Tem aqui o Vale dos Reis, que é importante, mas ó, o Baixo Egito e o Alto Egito. Nossa, professor, mas o Baixo Egito fica no norte? Turminha, porque o rio ele não deságua no mar. Olha lá o mar Mediterrâneo. O rio não deságua no mar. Então, assim, não tem como. Então, essa parte aqui é mais alta, né? Nenhum rio sobe, né? Acho que é meio impossível água subir, né? O rio só desce. Então, o rio sempre vai numa direção em que vá para o nível do mar. Por isso que aqui é o Alto Egito e aqui o Baixo Egito. Então, essa parte aqui é mais alta, essa aqui é a parte mais baixa. Uma questão de relevo mesmo, né? Alto e baixo. Aí o rio... é tipo um tobogã. Beleza? No tobogã você só desce, você não sobe. Beleza? Certo? E aí, turma, só para
fazer mais alguns comentários, que eu só tenho mais 4 minutos e meio, eu vou mudar de slide. Se quiser tirar um print, pode tirar em um print, porque esse slide foi mais rapidinho, né? Só para finalizar, tá? Vamos lá? Vamos! Então vamos. Falando sobre a religião, né? A religião envolvia somente os cultos, somente adoração aos deuses? Não. Religião estava em muitas coisas no Egito. Por exemplo, na medicina. Quando as pessoas iam curar alguém, era falado, né, muitas frases para os deuses para poder curar aquela pessoa. Então você vê a religião misturada com a medicina, por exemplo. Na astronomia. Porque... Que página, professor, que tá isso daí? Oi? Que página, professor, é que tá isso daí que você tá escrevendo? É caderno. Isso aqui eu tô dando extra para você. Isso aqui você não vai achar na apostila. Isso aqui é uma coisa extra que eu tô dando. Ah, Tá bom? Uma coisa que eu estudei, entendeu? Aí eu tô trazendo para vocês. Então, assim... Professor, tinha também escrita, né? Ah, não, a escrita egípcia, sim, os hieróglifos. Eu falei na primeira aula sobre eles, os hieróglifos, tá? A astronomia, então, eles começaram a estudar os astros para saber qual momento que eu posso fazer o ritual para o Anubis, para o Osíris, ou para o deus Ra, ou para o deus Tote. Então, de novo, o objetivo, né, o que dá o start, o que inicia, por exemplo, essa questão da astronomia é a religião. Olha como a religião é importante para os egípcios. Eles começaram a observar as estrelas para saber, bem, quando é que eu vou orar ao deus Ra ou ao deus Anubis? Na literatura, aí tem os hieróglifos, né, para eu poder explicar, para eu poder contar a história dos deuses. E, finalmente, o código ético. A religião era importante para saber o que os egípcios podiam ou não podiam fazer, o que era certo e o que era errado. É tipo, por exemplo, alguém se basear na Bíblia. Ah, eu não vou matar alguém, porque está na Bíblia, é algo sagrado, não vou tirar a vida de alguém, só tira a vida de alguém Deus. Eu vou amar o meu próximo. Exemplos na nossa sociedade ou da sua casa que se utiliza da religião, né, como código ético, como algo assim, eu vou levar para minha vida, como uma regra pessoal. Né? O código ético é uma regra pessoal, né? Beleza? Perceba, olha como a religião ela é importante, olha como estudar a religião dos povos é importante, olha o quanto que elas estão envolvidas, olha o quanto que elas estão relacionadas. Certo? E a última coisa, turminha, só para finalizar a aula, que o faraó, ele não fazia tudo sozinho, né? O faraó, ele precisava de ajudantes, e aí, Nath, vem os escribas, né? Como você fez aquela pergunta para mim. Na página 184, lá de novo, né? Como eu coloquei para vocês aí na pirâmide, tá lá, por exemplo, o que está abaixo do faraó, o número 2, o vizir. O vizir era o melhor amigo do faraó, vamos dizer assim, tá? Tem aqui um vizir famoso, que é o Imhotep, que ajudava o faraó nas decisões. Quando o faraó precisava de alguma ajuda, ele pedia auxílio ao vizir. E por último, aí, Nath, os escribas, tá? Que anotavam, fiscalizavam. Olha a função dos escribas, analisar quem pagou imposto, quem não pagou imposto, né? Naquela região aqui, olha, por esses dados que eu tenho, vai faltar comida ali naquela região, faraó, manda comida lá para eles, certo? Então você tem o vizir, que está aqui o número 2, na página 184, e você tem o escriba, que tem o número 3. Mas não só, né? Você tem sacerdotes, militares e assim por diante, mas eu coloquei os dois principais aqui, o vizir, que ajuda o faraó, e o escriba. Beleza, turma? É isso. Para a próxima aula, aqui a lição de casa, vai acabar o vídeo. Tudo bem? Eu tiro a print, eu vou publicar agora lá no site da escola a lição de casa para você não perder. Beleza? Valeu, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Um grande beijo, um grande abraço. Sport TV, o canal campeão. Mentira. Tchau. Meu Deus. Professor, por que você não cria um canal de TV? Um canal no YouTube? Falou, vai cortar. Vai cortar. Te cuidem, tá? Saúde pra vocês. Se protegem. Tá. Tchau. Tomem Todd.